Vamos lá, meus alunos, alunas, né? Futuros técnicos, né? Vamos lá, agora que vocês tiveram a parte teórica, agora vamos para a parte de cálculos do circuito RC paralelo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Vamos ver, ó. Tem aqui, ó, simbologia aqui, ó, tensão alternada. Você tem aqui, ó, um resistor de 4 ohms e aqui, ó, você tem um capacitor de 3 ohms. Vai falar, pô, professor, tá certo isso aqui? O capacitor não é em farad, sim, mas aqui ele já está dando em forma de reatância. Então, aqui, ó, você não precisa achar o XC. Se você só precisaria achar o XC se o capacitor tivesse em farad. Aí sim você precisa achar o XC. Mas aqui, ó, já tá, ele já deu aqui o valor de XC, tá? Então, nesse circuito aqui, ó, você tem o que? Uma tensão alternada, um resistor e um capacitor ligado em paralelo. Então, isso aqui é um circuitinho RC. Então, vamos lá, o que ele pede lá? Impedância do circuito. O que é impedância? Ele quer o que? A comparar as resistências, desses componentes aqui. Seria o que? Os termos técnicos que eles falam, casamento de impedâncias, né? Que seria o que? A comparação das duas resistências aqui do circuito. Corrente total do circuito, corrente que passa pelo resistor, corrente no capacitor, o ângulo, quantos graus vai estar defasado um do outro, e um diagrama fasorial de fasor de corrente. Então vamos lá, vou passar a resolução para vocês, passo a passo. Bom, vamos lá. O item A ele pede impedância. Então, para achar impedância, você precisa ter essa fórmula aqui, ó, Z, impedância Z é igual a resistor vezes reatância capacitiva, tudo isso dividido por abre raiz quadrada de R ao quadrado mais XC quadrado. Então, isso aqui é o produto dividido pela soma, que a gente fala na matemática. Então, vamos lá. Como é que acha a impedância? Então, ele fala que Z é igual a quê? Resistor vezes reatância capacitiva. Então, ó, quanto que é o valor do resistor lá no circuito? Né? 4. 4 multiplicado por... Quanto que é o XC lá no circuito? Né? 3. Então, ó, 3 dividido por... Abre a raiz quadrada do que? Ó, de R ao quadrado, que é o que? O resistor ao quadrado, mais XC ao quadrado. Então, aqui é uma matemática, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a parte de cima aqui, ó. 4 vezes 3 igual a 12. Beleza. Parte de baixo, ó. 4 ao quadrado, né? Então, ó, você pode ir na calculadora científica. Eu vou ver se eu acho um emulador da calculadora científica da Cássio, né? Que acho que todo mundo tem, a que eu tenho também. Então, 4, aí você aperta aqui a tecla x ao quadrado. 4 ao quadrado aqui vai dar 16, mais 3 ao quadrado, né? Ó, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, aqui, ó, coloquei aqui para vocês, ó. 4 vezes 3, 12. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado igual a 9. Continuando, né? Ó. Aqui fica o quê? 12, né? Dividido por 16 mais 9, que é igual a 25. Tá? Agora aqui, ó, pegando a calculadora, né? Tem que extrair essa raiz quadrada. Então, como é que faz aqui na calculadora? Aqui, ó. Raiz quadrada de 25. Ó. Raiz. Isso. Igual a 5. Continuando, né? Z igual a 12 dividido por raiz quadrada de 25, que deu 5. Agora ficou fácil, né? Ó. 12 dividido por 5, né? Eu já tinha feito o cálculo, ó. 2,4 ohms. Então, com isso aqui, a gente achou a impedância do circuito. Vamos lá, agora a gente precisa achar corrente total, corrente no resistor e corrente no capacitor. Como é que eu calculo I total? I total é igual a quê? Tensão da fonte dividido por Z. Então, lembra quanto que era a tensão da fonte? Então, IT é igual ao quê? 117 volts, que está lá no circuito, dividido por Z. Quanto que deu Z? Foi o item A lá que a gente calculou. 2,4, né? Então, a gente vai fazer a conta lá. 117 dividido por 2,4
igual. Então, ó, corrente total de 48,75 amperes. Então, aqui, ó, coloquei aqui, ó, e total igual a 48,75 amperes. A mesma coisa que a gente fez para as correntes total, a gente precisa fazer para o quê? Corrente do resistor e corrente do capacitor. Então, eu já coloquei aqui mais ou menos, ó, lei de Ohm, né, pessoal? E R é igual ao quê? V dividido por R. Então, ó, e corrente do resistor é igual ao quê? 110 volts, que é o valor da minha fonte, dividido por 4 ohms, que é o valor do resistor. Então, só conferindo aqui com vocês, né, ó, de 117 dividido por 4 é igual a 29,25 amperes. Então, essa corrente aqui que percorre lá no resistor. Se a gente colocar o amperímetro, né, vai ter essa corrente circulando lá no resistor. A mesma coisa que você fez com o resistor, tá vendo aqui, ó, classe, que eu fiz também para o capacitor. Então, vamos zerar a calculadora aqui, ó. Corrente do capacitor igual a quê? Tensão, que é 117 volts, dividido por XC, que era 3 ohms, ó, igual a 39 amperes. Agora você vai me falar, professor, será que tá certo isso aqui, né? Tá certo essa corrente aqui, ó. Mas se eu somar, ó, 29 e 25, ó, vou fazer aqui, ó. Mais 39. Dá 68, ó, mas a corrente total não é 48,75. Tá, pessoal, mas você tem que lembrar o quê? Que isso aqui, ó, só pode acontecer, ó, em sistemas de corrente contínua. Aqui, como estamos trabalhando com corrente o quê? Alternada, lembra que eu falei para vocês, classes, aqui tem uma variação. Então, ó, como lá no circuito de corrente contínua, você só tem o quê? Um parâmetro, que é o quê? Os resistores. Aqui não, você tem o quê? Impedância de circuito e você tem dois componentes diferentes. Você tem o quê? Uma associação do quê? De resistor com capacitor. Um componente é diferente do outro. Então, quando você mede a corrente no resistor, ele vai ter esse valor aqui, ó, instantâneo, lá na hora, com amperímetro, e o capacitor, como ele é o quê? Um acumulador de energia, é um filtro, ó, ele vai ter essa carga aqui, ó, de 39 o quê? Amperes. Então, ó, essa regra aqui de somar o que as correntes aqui, ó, não vale para o que circuito de corrente alternada, tá? Porque a corrente alternada tem o que? Variação, tá? Então tá certo isso aqui, viu, pessoal, tá? Agora, o que que ficou faltando? Vamos calcular o ângulo de defasagem, né? E também o que vou mostrar o diagrama fasorial. Bom, classe, eu espero que não tenham dúvidas, né? Dúvidas só na hora da prova, né, pessoal? Ah, lembrando, né, pessoal, que esse arquivo aqui, o PDF, não esqueçam de baixar esse PDF aqui, ó, e passar tudo para o caderno, hein? Então vamos lá. Ângulo de defasagem, que eu falei para vocês, a dica é o quê? Vamos fazer por tangente, por quê? Porque esses valores aqui já estão lá no circuito, ó. Então aqui, ó, a chance de você errar é pequena, tá? Então vamos lá. Arco da tangente do ângulo é igual a R. Quanto que é o valor do resistor? Vocês lembram? Era 4 ohms dividido por XC, que era 3. Então vou colocar aqui, escrever aqui a equação. Então coloquei aqui, ó, ângulo, né, esse símbolo aqui da matemática, né, ângulo igual arc, né, de arco, da tangente de θ, né, que é o alfabeto grego, é igual ao quê? 4, que veio do resistor, dividido por 3. Então vamos lá, na sua calculadora lá. 4 dividido por 3, igual a 1,33, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para você. Ó, coloquei aqui, ó, ângulo arco da tangente é igual a 1,33, que é o resultado dessa conta aqui. Só que não acaba aqui, pessoal, porque você achou que só essa parte matemática aqui. Agora a gente precisa achar esse lado aqui, ó. O arco da tangente, ou em análise de circuito, a gente fala que é a função inversa da calculadora. Como que a gente vai achar o que? O arco da tangente desse valor aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Acho que todos vocês devem ter essa calculadora aqui. Então, ó, que você tem duas teclas importantes na sua calculadora. Essa aqui, ó, a Shift. E como a função é tangente, a gente aperta essa tecla aqui, ó. Tá? Eu vou ver se eu arranjo o emulador dela para fazer o que as contas para ficar mais fácil, tá? Mas enquanto eu não baixo, então vamos fazer com a calculadora do Windows. Então você tem essa tecla aqui, ó, Shift, tangente, essa que você vai utilizar lá, tá? Na sua calculadora.
Agora, como eu estou aqui na calculadora do Windows, né, o que eu vou fazer? É o mesmo procedimento. Então, com esse 1.33 que está na sua tela, não precisa zerar a calculadora. Com o resultado na tela, ó, desse 1.33, o que você vai fazer? Você vai apertar o Shift da calculadora. Aqui no Windows é essa tecla aqui, ó. Shift, ó. Aí depois você vai apertar a tecla tangente. Por que tangente? Porque você está fazendo pela função tangente, ó. Apertou tangente, ó. Aqui, ó, já deu o resultado, mas na sua calculadora, qual que é a rota para você? Você vai, com o resultado na tela, você vai colocar Shift, apertar Shift, depois aperta a tecla tangente, depois a tecla igual, e você vai chegar nesse resultado aqui, ó, que é o ângulo de defasagem. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, com esse resultado na tela, com esse 1,33 daqui, eu coloquei aqui, ó, com 1,33 aqui na tela, né, apertar a tecla Shift, depois tecla tangente, depois tecla igual. O resultado é 53, o que, ó? Graus. Por que graus? Porque é ângulo, né? O ângulo da matemática é feito em graus. Então, aqui no caso, né, ó, a tensão tá o quê? 53 graus defasada da corrente, tá? Vamos aplicar agora no gráfico. Pessoal, lembrando que o gráfico, o diagrama fasorial, ninguém é obrigado a saber desse gráfico, tá? Então, eu coloco lá o gráfico porque para vocês, para efeito de estudo. Vamos lá para o gráfico. Então, voltando, que nem eu acabei de falar para vocês, ninguém é obrigado a decorar gráfico. Por quê? Porque quando você tem um circuito RC paralelo, se você for colocar lá o seu osciloscópio, ele vai dar o que? O eixo aqui de referência do gráfico aqui. Então, ninguém precisa saber disso aqui. Então, vamos lá. Então, o diagrama fasorial, você coloca aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês como o circuito é o que? É paralelo, né? O que importa é as correntes. Por que as correntes? Porque no circuito paralelo, a tensão que no resistor e no capacitor é igual. Então, não precisa. Então, por que você vai fazer um gráfico de tensão? Então, aqui o que importa é as correntes. Então, vamos lá. Tensão do circuito, ó, sempre está em fase aqui, ó, na mesma linha do resistor. Então, ó, aqui a tensão é 117 volts do circuito. Corrente do resistor, ó, 29,25 amperes. Corrente o quê? Total de 48,75 amperes. Essa aqui é a corrente principal do circuito. Corrente que está passando pelo capacitor, ó, de 39 amperes. E aqui, ó, tá vendo, ó, é o ângulo de defasagem. Então, ó, você está vendo que no circuito RC paralelo, ó, a corrente está aqui em cima, né? A tensão está aqui embaixo. Então, a corrente está o quê? Adiantada, ou seja, a tensão está atrasada, o quê? 53 graus em relação aqui ao gráfico. Então, ó, corrente está o quê? Adiantada a 53 graus, ou se você preferir, a tensão está o quê? Atrasada em 53 graus em relação à corrente. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tentem replicar esse exemplo aqui para ver se vocês chegam nos resultados. Qualquer dúvida, estou à disposição no fórum, pode deixar lá a sua dúvida no fórum, ou se quiser falar comigo no chat, né? Estou online sempre no dia da aula de vocês, e também por e-mail, tá bom, pessoal? Então, tá certo, então. Até a próxima, hein?